Todo mundo curioso que eu estou cochichando com o Lucas aqui, né? Tudo bem, meu irmão? Bom dia. Bom dia para nós. Bom dia do Senhor para nós, na graça de Deus. Vamos estudar a palavra, meu irmão. A tarefa de hoje é grande. Vamos começar cedo, trabalhar bastante. Vamos estudar o livro do profeta Jeremias. Semana passada, o Leandro falou sobre Isaías com os irmãos, né? O Leandro expôs o livro de Isaías, a teologia. Livro bom, né, rapaz? Se já não tivesse Isaías na igreja, eu ia botar o nome do meu próximo filho de Isaías também, que Isaías é um livro bom. E Jeremias não, que senão ele vai sofrer bullying da igreja, porque é o profeta chorão, né? Mas Isaías tem uma teologia fantástica, uma cristologia profunda. É um texto que é famoso pelo capítulo 9, capítulo 53, mas vale a pena ler o resto, viu, meu irmão? Sabe por que opinião minha, vaga aqui, razoável. Não vou dizer que é uma conversa de boteco, porque pastor não frequenta boteco. Mas uma conversa assim, de churrasco na casa do crente, sexta-feira, às 11h30 da noite, quando o assunto já foi longe. Eu acho que a igreja brasileira tem tanta crise com juízo de Deus, justiça de Deus, não aceita correção de Deus, acha tudo isso um absurdo, porque não lê os profetas. Meu amigo, a prova, quando você fala, Deus julgará, e o povo fica escandalizado, se a pessoa fica escandalizada, eu tenho certeza que ela não lê. Isaías, Jeremias, Malaquias, Amós, tantos textos, porque profeta prega contra pecado. Tá aí uma coisa que eu devia ter falado lá na introdução aos profetas, né? O que o profeta faz? Ele revela o seu CPF, ele diz o dia do seu casamento. Meu irmão, o que os profetas bíblicos mais fazem é pregar contra pecado. O Brasil ia estar bom com força se todo aquele que se chama profeta no nosso país estivesse pregando sobre a quebra da aliança do Senhor. A gente estava bem, né? Então vamos falar sobre Jeremias, mas não sem antes orar, não sem antes pedir ao Senhor que nos ensine a palavra. Essa é tarefa do Espírito Santo de Deus. E vamos pedir que Deus nos ilumine o entendimento. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai de amor, nós te louvamos, Deus, pela bênção de ter a Tua palavra, de poder estudá-la, de ver o povo que se chama pelo Teu nome, reunido no dia do Senhor, com Teu santo livro, pedindo, ensina-nos. É o que nós queremos, Pai, andar com fidelidade diante do Senhor. Queremos, Deus, pregar a Tua palavra como os profetas corajosamente anunciaram o que vem da parte do Senhor. Queremos ouvir, Deus, os anúncios daqueles que anunciam a Tua vontade. Nos livra, Senhor, das mentiras, nos livra, Senhor, das péssimas interpretações da Tua palavra, dos ensinos dos falsos profetas, Deus, que nos dizem que sobrevirão tempos de paz, quando o Senhor quer arrependimento, para que não caiamos em juízo. Oramos, Deus, para que Teu Espírito Santo não só nos ilumine a entender informações da Escritura, oramos para que o Senhor, de fato, nos esclareça o viver piedoso, Pai, o viver santo, o viver fiel perante o Senhor. É isso que nós queremos sobre todas as coisas, e por isso pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos estudar Jeremias e Lamentações, que não é de Jeremias. Você vai ver isso comigo daqui a pouquinho. O crente agora fez uma cara de, não é de Jeremias? Uai, a gente vai discutir isso aqui. E eu queria fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. O livro de Jeremias tem um contexto muito importante. E livros grandes como Jeremias e Isaías são difíceis de nós termos uma visão panorâmica, porque os livros tratam sobre muitos assuntos, sobre muitos oráculos de Deus diferentes, para razões e pecados diferentes que estão sendo tratados. Então, eu queria ganhar tempo contigo, para a gente poder falar mais do texto
E eu queria trazer mais aplicações, ler textos de Jeremias. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar o YouTube. Ah, pastor, eu vim para a igreja para assistir YouTube. Veio, meu irmão. Você é o crente de 2024. É o ano da modernidade. E essa é uma boa ocasião para você conhecer, caso não conheça, o The Bible Project. Conhece? The Bible Project? É uma iniciativa americana que vem sendo traduzida para o Brasil, de explicação de textos bíblicos, explicação de panoramas bíblicos com desenhos. Você vai ver que no final você vai falar, que legal, pastor, não vou vir mais na EBD não, vou assistir YouTube agora. Não, meu irmão, aí você não pode. Aí você não tem o povo de Deus no YouTube. Aí você não vai tirar suas dúvidas, aí você não vai ter o pastor pegando no seu pé o dia que você não vem. A vida foi vivida para viver no corpo de Cristo, meu irmão. A vida cristã foi feita para ser vivida no corpo. Então, é indispensável a nossa vida comum, mas a gente vai se valer do recurso que nós temos aí. Então, em Jeremias e Lamentações de Jeremias, pensando primeiro no profeta, The Bible Project tem um videozinho bom para nós. Depois a gente pode até pôr o link aí no YouTube, para os irmãos que estão em casa, quiserem assistir, você quiser guardar o videozinho lá, acompanhar, vou pedir para o pessoal da mesa rodar para nós aqui no YouTube, The Bible Project. Não abre o WhatsApp aí não, hein, que nós vamos ler as conversas. Ô Lucas, acho que se você só clicar no link lá, eu acho que abre direto. E aí nós vamos ganhar bastante tempo com o contexto de Jeremias, Babilônia, Nabucodonosor. Você vai entender aí como que as coisas se encaixam com uma didática muito melhor do que a minha. O livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as décadas finais do Reino do Sul de Judá. Deus o chamou para ser um profeta e advertir Israel sobre as graves consequências de romper sua aliança com ele por meio de sua idolatria e injustiça. E ele mesmo previu que o império da Babilônia viria como o servo de Deus para trazer esse julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém, levando o povo ao exílio. E infelizmente as suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Agora, esse livro surgiu de uma maneira muito interessante. O capítulo 36 nos diz que depois de 20 anos de Jeremias pregando em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões e poemas e ensaios e escrevê-los, que foi o que Jeremias fez quando empregou um escrivão chamado Baruque, que escreveu e compilou todo esse material em um pergaminho. Agora, Baruque também reuniu muitas histórias sobre Jeremias e juntou todas as peças. E é por isso que dá para ler o livro como se fosse uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo foi organizado para apresentar esse profeta como mensageiro da justiça e graça de Deus. Então, o livro começa com Deus chamando Jeremias para ser um profeta. E ele tem uma dupla vocação. Ele será um profeta para Israel e também para as nações. E suas palavras vão tanto arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Em outras palavras, ele vai acusar Israel e avisá-los do julgamento vindouro de Deus. Mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. Essa abertura resume perfeitamente a primeira grande sessão, os capítulos de 1 a 24. É uma coleção de escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia central aqui é que Israel rompeu a aliança com Deus e violou todos os termos do acordo que eles fizeram que estão escritos na Torá. E de várias maneiras eles adotaram a adoração de todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. E Jeremias desenvolveu a metáfora da idolatria como um adultério e usa a linguagem da prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel deu a sua lealdade a outros deuses. Jeremias também acusa repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e os outros profetas. Todos se tornaram corruptos. Eles abandonaram a Torá e a aliança, o que levou a um resultado trágico, a injustiça social desenfreada. As pessoas mais vulneráveis das comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes
imigrantes estavam sendo usados e maltratados, uma violação clara das leis da Torá. E os líderes de Israel nem pareciam se importar. Então, um lugar clássico onde todas essas ideias são reunidas é no capítulo 7. É o chamado o Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas estão vindo para adorar o seu Deus no templo como se tudo estivesse bem. Mas fora do templo eles estão adorando outros deuses. E alguns estavam até adotando a terrível prática cananeia de sacrifício de crianças. E então Jeremias faz o seu anúncio muito impopular. O Deus de Israel está vindo em julgamento. Ele vai destruir o seu próprio templo e punir Israel ao enviar um inimigo do norte. Esse é um exército a quem Deus permitiria a conquista de Jerusalém. E à medida que você lê, você descobre que ele está falando sobre o grande império da Babilônia. E tudo isso leva a uma transição no capítulo 25. Israel não voltou para o seu Deus, e assim, no primeiro ano do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos babilônicos estão indo em direção a Israel e a todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los ao exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um cálice de vinho cheio até a borda, com a ira de Deus diante de toda a injustiça e idolatria de Israel. Deus fará com que Israel e as nações bebam desse cálice. Agora, esse capítulo é o segredo do conceito do livro, porque tudo que se segue vai se concentrar no ataque proveniente da Babilônia. Primeiro em Israel, nos capítulos de 26 a 45, e depois nas outras nações, nos capítulos 46 a 51. A seção sobre Israel primeiro continha história sobre como Jeremias implorou a Israel que voltasse atrás, como ele os advertiu até o último minuto, mas os líderes de Israel continuavam a rejeitá-lo. A seção conclui com uma grande coleção de histórias sobre como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída pela Babilônia, e sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e eventualmente sequestrado e levado contra sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Agora, bem aqui no meio, entre todas essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção de mensagens de esperança de Jeremias para o futuro de Israel. Então, ele pega a previsão de Moisés de que depois de Israel ter rompido a aliança e ido para o exílio, leia Deuteronômio 30, Deus não abandonaria o seu povo. Em vez disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria os seus corações. Jeremias desenvolve essa promessa e diz que Deus um dia escreverá as leis da Torá não em tábuas, mas sim nos corações do seu próprio povo. Ele vai curar a sua rebelião para que eles possam realmente amá-lo e segui-lo plenamente um dia. E assim, um dia Israel retornará à terra e o Messias da linhagem de Davi virá. E é quando todas as nações reconhecerão o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Então, esses capítulos mostram que, apesar da rejeição de Israel, Deus não permitirá que o pecado de Israel receba a palavra final. Pelo contrário, a sua própria fidelidade trará o cumprimento das suas promessas, não importa o que aconteça. Depois disso, encontramos a grande coleção de poemas sobre como Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel, ou seja, o Egito, a Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Hatzor, mas surpreendentemente os poemas mais longos são salvos para o final, e eles tratam do juízo vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Então, embora Deus tenha usado essa nação para executar a sua justiça, Deus não endossa a sua violência e idolatria. E assim, a Babilônia também estará sob o padrão da justiça de Deus. E assim Jeremias denuncia também o orgulho e a injustiça dessa nação. Agora, a Babilônia é exageradamente grande nesses poemas e nos lembra da imagem da Babilônia de Gênesis, capítulo 11. A Babilônia se tornou a nação rebelde arquetípica. Na sua glorificação da riqueza e guerra, Deus vai dar a essa nação a sua própria destruição. O livro conclui com uma história tirada do final do livro de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia a Jerusalém, como eles destruíram as muralhas da cidade e queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. A história mostra como as advertências de Jeremias do capítulo 1 ao 24 foram cumpridas. Mas então, o capítulo termina com um conto sobre o rei israelita cativo, Jeoaquim, que é o herdeiro da linhagem de Davi. E o rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto da sua vida. E é assim que o livro termina. Portanto, é um pequeno vislumbre de esperança. E isso lembra as promessas de esperança de Jeremias dos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou seu povo ou a promessa de um futuro rei vindo da linhagem de Davi. E assim, esse livro contém uma enorme quantidade de avisos e julgamento. As palavras finais concluem com uma nota de esperança para o futuro. E é disso que se trata o livro de Jeremias. Você gostou, né? Legal, né? Um bom panorama aí de Jeremias, uma boa explicação da história do que sucede ao redor, e aí isso vai ajudar a gente a poder
gastar mais tempo com os textos, com as aplicações, com a vida fundamental do que está acontecendo aqui para as nossas vidas, o que a gente pode trazer para a nossa vida prática lá do exemplo de Jeremias. Meu irmão, só uma ressalva sobre o The Bible Project. Não tem problemas teológicos ali, nunca encontrei um problema teológico sério, mas normalmente eles vão tratar de uma perspectiva de interpretação bíblica. Então, quando ele está apresentando para você essas divisões, capítulo tal a tal falam sobre esse assunto, há autores que discordam, tá bom? Então, você vai ter organizações diferentes do livro, às vezes ele vai te apresentar um contexto que é um possível contexto, e às vezes você vai ter outros teólogos defendendo outros contextos, tá bom? Nossa, pastor, que legal, né? Deus podia ter revelado a Bíblia desse jeito, a gente ia ler muito mais a Bíblia, né? Olha você ver que bênção, meu irmão. Deus te deu The Bible Project para você não ser preguiçoso, assistir o vídeo e depois ler o livro, agora entendendo melhor, porque cada palavra da Escritura é importante. Deus não é um Deus de entretenimento, Ele é um Deus de ensino. Então, nós queremos trabalhar sobre isso, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho na figura do profeta. Vamos olhar aí para Jeremias, esse homem que já nos foi apresentado. Você vai ficar com a carinha daquele cara barbudinho assim agora na cabeça, né, quando eu falo de Jeremias. O profeta nos é apresentado com algumas características bem curiosas. Capítulos 26 a 29, 32 a 45, você tem relatos biográficos de Jeremias, você tem descrições da vida dele. Então, Baruque, que é esse escriba, vai contar para nós um tanto da vida de Jeremias. Se você quer entender melhor o profeta, conhecer a sua vida propriamente, é parte do texto bíblico. Então, meu irmão, não é o fato de que esta ou aquela vida seja boa e mais importante, mas Deus decidiu se valer da vida deste profeta para ensinar seu povo. Então a gente tem o relato da história de Jeremias como parte do seu livro. Então lembra lá quando eu falei para você sobre os profetas. A gente vai ter características diferentes. Uma coisa é quando o livro está contando a história do profeta. Outra coisa é quando o livro está falando sobre milagres feitos por ele, relatos dele. Outra coisa são os oráculos do profeta. O que é o oráculo? É aquela fala clássica que nós pensamos de "e assim diz o Senhor". Essa parte da revelação do profeta, falando da parte de Deus, é uma parte da sua ação ministerial, do seu ofício. Então, Deus está tratando em diversas características sobre o profeta, e aí Jeremias a gente tem relato da história dele também, bem parecido. Olha que é uma marca desse homem, uma devoção e integridade no meio de uma geração que está prestes a ser consumida pela ira de Deus. Olha para você ver como é que é bom chamar seu filho de Jeremias. Está vendo? Você vai ter o próximo filho, chama de Jeremias. Você fala assim, meu filho, você tem que honrar teu nome. Por quê, meu irmão? Nós vamos ver adiante aqui tantos pecados dos quais o povo de Israel, ou especificamente o povo de Judá, né, a tribo do sul, está sendo acusada. Você viu ali um parecer desses pecados, e a gente vai ler os textos que são mais descritivos. É terrível o trato daquele povo. E não é fácil a vida de um profeta. Profeta moderno, meu irmão, tem sempre um terno brilhante. O profeta moderno tem o carro do ano, e isso é símbolo de que ele é um homem de Deus, porque Deus me honra. O profeta bíblico, meu irmão, Jeremias, termina, você viu a cena ali, né? Amarrado. Jeremias termina com uma ordem de prisão. O profeta Jeremias, meu irmão, vai sofrer do começo ao fim por ser fiel ao Senhor. Então, olhar para o ofício profético como ele é narrado na Escritura, esse não é um ofício glorioso. Esse é um ofício árduo. E é um ofício que Deus vai escolher a dedo os homens que vão falar da parte dele, porque você vai ver também a quantidade de falsos profetas que há em todo o reino de Judá e que é comum dessas épocas de pecado. Homens falando que Deus não falou. Então Jeremias se manter sólido no meio de uma geração corrupta, isso em si mesmo já é um ensino para nós.
A nossa preocupação, meu irmão, tantas vezes, é de acomodação com o mundo. A gente quer pregar uma linguagem compreensível, a gente quer ensinar o evangelho de uma forma relevante culturalmente, e isso é maravilhoso. Reverendo Fábio Ribas nos falava sobre justamente aculturação, e ele diz algo muito curioso. Ele diz assim: olha, o evangelho não pode ser rejeitado por sua causa. Pensa como isso é importante. O evangelho não pode ser rejeitado por sua causa. As pessoas querem Jesus, querem estudar e aprender a Bíblia, só que o Osmar é truculento. O Osmar, na hora de pregar, ele fala: é isso aqui mesmo, se você não quiser, o problema é seu, você que vai para o inferno. Aí a pessoa fala: credo, não quero isso aí não. A pessoa está rejeitando a mensagem do evangelho ou está rejeitando o Osmar? A Tânia vai pregar para o vizinho dela, e o vizinho da Tânia fala: eu não quero te ouvir não, você é uma mulher mentirosa, fica mentindo para todo mundo na rua aqui, eu não quero ouvir não. O evangelho está sendo rejeitado ou a Tânia está sendo rejeitada? Para você ver, estou usando exemplos. Agora vamos imaginar que tanto o Osmar quanto a Tânia vão e pregam o evangelho. E vai tomar um café com o vizinho, o Osmar vai lá bater papo com um colega de trabalho no intervalo, e ele explica o evangelho, ele fala sobre Cristo. A pessoa entende o que é pecado, entende por que é necessária a morte de Cristo, entende todos aqueles ensinos. Mas mesmo assim essa pessoa diz: eu não quero isso aí não. Essa pessoa está rejeitando o pregador ou está rejeitando o evangelho? Está entendendo? Meu irmão, terrível coisa é você ser truculento. É o evangelho não ser crido porque você é uma boca ruim de pregar. As pessoas não querem ouvir do evangelho porque você não tem a confiança delas. Essa parte é ruim. Agora, o que é um fato? Nós vamos ser talvez desprezados, não porque nós não fazemos nossa parte, não porque nós somos pessoas ruins e não somos fiéis e não somos dignos de ser ouvidos. Talvez nós vamos ser rejeitados porque as pessoas entendem o evangelho e não querem o evangelho. Jeremias está pregando em boa linguagem. Jeremias está fazendo o que Deus o mandou fazer com fidelidade. E por que Jeremias é rejeitado? Porque as pessoas não querem as verdades que Jeremias prega. Então olha para você ver como é que isso é importante em dois aspectos. O primeiro deles é pensar que você tem que estar pronto para ser rejeitado, meu irmão. Você não vai conseguir viver em fidelidade ao Senhor se o tempo todo você estiver dependendo da aprovação dos homens. Os homens de Deus na Escritura não têm aprovação dos pecadores. Se você quer viver uma vida sólida nas verdades bíblicas, falar da parte de Deus, o que Deus disse, e só, se prepare para ser rechaçado. Agora, o que é o problema? A gente é rechaçado o tempo inteiro dizendo assim: tá vendo aí, ó? Só porque eu sou crente está me rechaçando. Não, meu irmão, é que você é chato. A pessoa não quer conviver com você, não é por causa da mensagem do evangelho, é porque você é chato. É porque você fica brigando lá porque você quer defender o Bolsonaro. Você não tem que defender o Bolsonaro, você tem que falar de Jesus. Você não tem, meu irmão, que ficar brigando, falando assim: você viu o deputado fulano que ele postou no YouTube? É, o que o deputado fulano falou que isso aí que o governo está fazendo aí é tudo uma desgraça. Meu irmão, a sua briga lá na hora do cafezinho não é para defender o deputado fulano e o vídeo que ele postou no Instagram dele. É para dizer assim: olha, a Escritura, a palavra de Deus, diz que tomar a vida de outro inocente é assassinato, ainda que esse inocente tenha 22 semanas de vida ou menos. Então, por causa da palavra de Deus, eu acho que a gente deveria reconsiderar a vida. Você foi chamado para pregar o Senhor. Aí a gente fala assim: tá vendo? A gente prega contra o aborto e é tudo rechaçado, as pessoas odeiam. Não, você está pregando o deputado fulano. Você está defendendo uma pauta ideológica de direita. A direita não é menos pior do que a esquerda, viu, meu irmão? Está todo mundo no pacote. Às vezes um favorece, às vezes outro favorece. Questão importante para a igreja pensar. Pense, por que você é aceito ou por que você é rejeitado? Que seja pela palavra de Deus e não pelo seu comportamento, suas ações. Jeremias está nesse contexto. Jeremias está nessa dificuldade. E a gente conhece a vida do profeta e essa devoção e integridade quando a mensagem de Jeremias não é ouvida e o coração de Jeremias está no Senhor.
Por que Jeremias é conhecido como profeta chorão? Estrelinha para quem souber a resposta. Por que Jeremias é conhecido como profeta chorão? Vai ganhar estrelinha, hein, meu irmão? Vou subir o prêmio. Ninguém se arrisca? Oi? Ó, que eu dei a dica que as lamentações a gente não sabe se é de Jeremias, hein? Pode ser. Fala, Tiago. Aí, rapaz. Vem, estrelinha. Ganhou a estrelinha. Quando você juntar 185 estrelinhas, você troca por uma caixa de bombom. Tá bom? Olha, rapaz, como é que a gente precisa aprender a ser piedoso. Jeremias, quando prega e não é ouvido, ele não termina dizendo, que vá para os quintos também, te vejo no inferno. Jeremias termina chorando perante o Senhor, dizendo, se vocês tivessem ouvido. Você sabe, meu irmão, que esse comportamento de Jeremias, de lamento pelo pecado, reflete o comportamento de Jesus. É Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quisera eu ajuntar você como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Olha para você ver que coisa que ensina a gente a viver com misericórdia do ímpio e do pecador. E, meu irmão, tanto mais nós, que não recebemos uma revelação direta de Deus como profeta, que não temos a onisciência de Jesus, e às vezes a gente está mandando para o inferno quem vai se converter dali 2, 3, 10 anos. A gente precisa ser paciente, pregador do Evangelho e misericordioso com os ímpios, porque um dia nós estivemos do lado de lá. Esse é um duro trato, perceber o caráter, a postura do profeta Jeremias. Está vendo por que a biografia dele é importante? Porque outros profetas nós não temos quase informação nenhuma, mas deste profeta Deus quis registrar parte da sua história, porque é didático, é importante a revelação de Deus para nós. Então você viu que Jeremias profetizou 40 anos, e ele só vai começar a registrar sua profecia depois de 20 anos. Perceba que o profeta, ele tem um ofício profético. O profeta não é simplesmente quando ele dá revelações, quando ele fala da parte de Deus em momentos específicos, mas aquilo é uma ocupação dada por Deus, um ofício de fato que ele vai exercer. E quando o capítulo 36 nos conta sobre esse momento, Baruque vai ser o seu escriba. Algo comum em todo o Antigo Testamento, meu irmão. Nós temos escribas, copistas, como parte importante da descrição do Evangelho. Deus decidiu soberanamente se revelar em um livro. Você vai ter a história dos reis registrada assim, você vai ter Moisés trabalhando com escritos, e aqui nós temos mais uma vez a figura de Baruque como escriba. No Novo Testamento a gente também tem isso. Você vai ter o apóstolo Paulo tantas vezes sendo acompanhado por Lucas, por Timóteo, por outros homens piedosos que vão descrever aquilo que Paulo está ditando. Homens que vão ser mensageiros e levar a carta que Paulo está escrevendo. Então isso é algo um tanto comum na Escritura, e Baruque não vai intervir na mensagem, vai tão somente descrevê-la. E a entrada de Isaías, um último ponto importante aqui, a entrada de Isaías é num momento estratégico, meu irmão. Acaba de passar o reinado de Josias. Lembra do rei Josias? Quer ganhar mais uma estrelinha, Tiago? Josias foi bom ou ruim? Bom. Bom. O que ele fez de bom? Olha, você vê, estou chutando. 50% de chance, né? Dá para ser bom ou para ser ruim. Mas o que ele fez de bom? Não dá, aí não dá, irmão. Não, você está confundindo o rei. Josias foi bom. Josias foi bom. O que Josias fez de bom? Ajuda aí, meu irmão. Tem a ver com a reforma protestante, eu vou falar para você. Joaquim foi uma peste, né?
trabalho. Foi consultar os escritos. Deixa eu narrar para você rapidamente, para você ver como é que é a história de... Como é que é mesmo o nome do rei que eu falei? Josias. Como é que a história de Josias é boa e importante aqui para o nosso contexto? Josias sobe ao trono com 8 anos. Rapaz, imagina ter um rei de 8 anos. Botaram o menino lá, para brincar de Hot Wheels lá no palácio. 8 anos. É natural que isso aconteça porque é uma sucessão de reinado. Josias não vai reinar literalmente a partir dos 8 anos. É natural que reis jovens assim tenham tutores, conselheiros, e eles vão ser preparados para assumir o reino. Quando ele assume o reino, Josias é um homem fiel à aliança. E ele quer restaurar a forma como o povo havia abandonado o culto e o serviço ao Senhor. Josias começa pela restauração do templo. Está vendo o que eu estou te falando tem a ver com a reforma protestante? Josias é o reformador ali em Israel. Literalmente, quando ele vai reformar o templo. Em vasculhando os escombros de um templo abandonado, encontra-se o livro. Esse é o ponto em que o Marcelo está falando. Meu irmão, aquilo é mágico, é fantástico. Josias lê o livro da aliança e ele diz, nós precisamos viver nesse livro aqui. Josias conclama o povo, com criancinhas no meio falando amém. Cadê a Clarissa? Conclama todo o povo. E Josias vai ordenar a leitura da lei. Quando acaba a leitura da lei, meu irmão, está todo mundo chorando e pedindo misericórdia de Deus, porque leram a lei do Senhor e viram como eles andavam distantes e abandonaram o Senhor vivendo em pecado. A partir daí, tem uma guinada na história de Judá. Você tem um momento bom. O templo está restaurado, os ídolos estão sendo queimados, os sacerdotes dos deuses pagãos estão sendo postos para fora. Tem um retorno à fidelidade. E você fala, agora vai. Por que Josias é importante? Porque ao desfecho de Josias é quando está entrando o nosso profeta Jeremias. E você fala, agora vai, Jeremias. Só que Josias morre, o que acontece? O negócio fica pior. O negócio fica pior. E neste exato momento da história, você tem o rei Assurbanipal, se não me engano, hein? Agora fiquei com medo de citar o nome dele, morrendo, e o rei Nabucodonosor assumindo o trono. No timing. No tempo em que o povo se desvia da lei do Senhor e cai em pecado terrível de novo, que Deus levanta o profeta Jeremias para falar. Você tem a Babilônia tendo um momento político, social, de então ter independência. A Babilônia vai se erguer como um grande império no tempo em que o povo de Deus precisa ser corrigido. Você acha que Deus não está usando uma coisa para mexer com a outra? Você acha que Deus não está usando exércitos inimigos para julgar seu povo? E aí você viu as figurinhas lá, né? Do Bible Project lá, da cidade de Jerusalém pegando fogo. Então, como que o contexto de Jeremias é importante para o que está acontecendo? Deus vai trazer a Babilônia para julgar Israel e todos os povos vizinhos. Meu irmão, o livro de Isaías narra a mesma coisa. Você vai ver que Deus dá juízos para Moabe, para Edom, para o Egito e para Jerusalém. Deus vai corrigir todos, inclusive aquele povo ímpio que ele usou como seu instrumento. A própria Babilônia vai ser corrigida por Deus. Então, este é o contexto duro, terrível, onde Jeremias está pregando. Piedoso, fiel ao Senhor, chorando pelo pecado do povo, mas mantendo uma mensagem fiel, apesar dos pesares. Esse é o ponto doloroso de ver a história do profeta Jeremias. Então, meu irmão, vamos ler alguns textos. Eu separei alguns deles que falam sobre os pecados do povo, as crises enfrentadas. E eu queria ler alguns deles com você e a gente falar sobre alguns deles especificamente. Jeremias, capítulo 3, verso 1 a 10 primeiro, porque eu acho que faltou um versículo ali em Jeremias 23.
Jeremias capítulo 3, verso 1 a 10. Esse que eu pedi para a gente abrir, né? Você lê para a gente, Lucas? Se um homem repudiar a sua mulher e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assentava no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso... Desculpa. 3. É por isso que não tem chovido e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca, dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comente maldade até não poder mais. Não, nos dias do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Meu irmão, temos o reino dividido. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Reino do Norte, o rei de Israel, como nós vimos na introdução aos livros históricos, é sempre um reino em derrocada. Sempre um reino com homens maus, com maus resultados, e um reino que abandona o Senhor mais facilmente. O reino de Judá, reino de Davi, trono de Davi sendo na sua linhagem preservado. E é natural nós vermos mais pecados em Israel, mais pecados no Reino do Norte, mais maldade do que em Judá. Olha o que o Senhor está dizendo nesse texto. Deus está falando que se há uma aliança e um compromisso entre Ele e o seu povo, o fato do pecado do povo de Deus, o Senhor está comparando isso com adultério, com infidelidade. É uma puladinha de cerca, né? Não, meu irmão, o texto está falando que é uma prostituição. Dói, não dói falar isso aqui? Me lembro que eu já falei disso com os irmãos há algum tempo atrás, quando eu perguntei a vocês como fica a sensação do pecado quando a gente pensa em pecado como prostituição. Quando você abandona o Senhor, você está se prostituindo atrás de outros deuses. E o texto está dizendo assim, Judá e Israel são como irmãs. Uma das irmãs, Israel, me abandonou e foi e se prostituiu por aí. Toda a terra está poluída por causa da sua prostituição, coisa terrível. E eu pensei, diz o Senhor, que Judá não faria o mesmo. Eu pensei que Judá se voltaria para mim. O texto não está falando da literalidade, de que Deus foi surpreendido por isso. O texto está mostrando como é grande a maldade de Judá quando poderia ver o reino do norte em infidelidade e se voltar para o Senhor. E Deus diz assim, e quando eu dei carta de divórcio para essa
prostituta terrível, que é Israel, o reino do norte, quando eu despedi Israel da minha graça, eu pensei que Judá entraria nos eixos. E Judá viu Israel recebendo carta de divórcio por causa do adultério e fez a mesma coisa. Pecaram igual. E o texto termina, o verso 11, 12, que nós não lemos. E agora eu vou trazer um grande mal do norte para julgar meu povo. Meu irmão, pecado é coisa séria. A gente negocia demais com o pecado. E hoje é um dia duro para a igreja. Nós sofremos as mazelas do pecado porque nós negociamos excessivamente com ele. Nós precisamos tratar o pecado com a dureza que ele tem e parar de dizer que é mero deslize quando a Bíblia está dizendo que isso é prostituição. É curioso que o Senhor diz assim: o meu povo adorou. Lembra, para acordar quem está. Se for uma pegadinha da mesa de som para acordar quem está dormindo, tá bom, irmão? Pau e pedra. Olha o Senhor dizendo: o meu povo se desviou para servir falsos deuses feitos de pau e pedra. Adoraram árvores. Isso aqui tem que ter coragem para fazer imagem de escultura, né? Não, mas é que a minha é de gesso. Ah, parabéns, né? Sua não é nem de pau nem de pedra, é de gesso. Parabéns. Terrível coisa. Mas, meu irmão, a gente tem que sempre retornar nos nossos princípios de pensar que o problema da idolatria está essencialmente no coração. O coração idólatra é o teu problema, meu irmão. O que rege a tua vida? O que diz para você a hora de sair e de voltar para casa? O que diz para você quando e onde gastar o seu dinheiro? O que direciona a sua vida sobre tempo que eu vou gastar com a minha família? Como é que você escolhe a gerência do seu tempo de onde eu vou dedicar a minha atenção? Quais são as coisas que te dão prazer e com que frequência você as procura? Porque estas coisas, meu irmão, expõem os nossos ídolos. Expõem aquele a quem a gente realmente está servindo. E o texto está dizendo que o adultério é o povo buscar aliança com o Senhor, eles estão em relacionamento com Deus e ao mesmo tempo estão em relacionamento com vários outros deuses. Pensa, meu irmão, que para quem não é casado não tem adultério, pode ser fornicação, outro tipo de pecado, mas adultério é para aqueles que já têm um compromisso. O povo mantinha compromisso com Deus. O videozinho que a gente assistiu mostrou o povo sacrificando no templo e sacrificando filhos a Baal ao mesmo tempo. Isso é basicamente ser crente e defender o aborto. É isso aqui. Sacrifico ao Senhor no domingo, sacrifico do meu útero a Baal na segunda-feira. Impossível, meu irmão, insustentável manter uma vida dupla. E o seu coração é tão enganoso que ele faz com que você mantenha. Se você não tratar os seus pecados com a dureza que eles têm e entender que o anúncio da palavra é: Deus vai trazer um mal do norte e o cálice da ira de Deus será sorvido por você, pecador. Se você não entender a gravidade do teu pecado, você não vai ser redimido na graça. Você não vai experimentar a profundidade da graça de Deus enquanto não tratar o pecado com a dureza que ele tem. O profeta Jeremias está fazendo isso, falando da parte de Deus e mostrando que não é um simples deslize, que a coisa é muito mais terrível do que parece. Você quer ver um bom texto que harmoniza aqui? Agora sim, Jeremias 23, do verso 16 ao verso 22. Olha como os falsos profetas agem quando o povo está nesse pecado terrível aí, nesse adultério, abandonando o Senhor, servindo outros deuses. Olha como é bom um falso profeta. Jeremias 23, verso 16 a 22. Pedir para o Ivan ler para nós. Você está com o bem aí, não? Ó a Carol que está. Tem que conferir se o pai está de mão livre, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças.
falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O que o falso profeta faz? Ele diz assim, ó, não tem nada a ver não. Gostoso não, falso profeta? Não, isso aí é legalismo. É assim que o falso profeta diz. Olha como o Senhor está mostrando a diferença entre Jeremias e os falsos profetas. Eles dizem, tem paz, está tudo bem. Os falsos profetas aprovam os pecados do povo e mantêm um relacionamento sempre bom e saudável com todo o povo. Quando Jeremias foi rechaçado pela mensagem do Senhor, a terra não ficou sem profeta não, meu irmão. Os falsos estavam lá. Os profetas, como diz o Senhor, que não falam aquilo que eu falo. Esses falsos profetas estão lá. E o problema é quando a verdade do Senhor é abolida, uma outra verdade é tomada no lugar, e alguém está dizendo, tudo bem, o profeta me disse. Ah, meu irmão, aqui a gente tem uma figura mais clara dos profetas modernos, recheados de prestígio, falando palavras agradáveis aos ouvidos. Quando é que você já viu uma revelação assim, meu irmão? Você que já foi de uma igreja pentecostal, você que já frequentou, que conhece, que viveu nesse meio, me diga o dia que você viu um profeta chegando e dizendo, assim te diz o Senhor, se você não abandonar esse adultério, o cálice da ira de Deus vai se derramar sobre a sua vida, Deus vai mandar um redemoinho do norte que vai consumir você. Ah, meu irmão, não dá, né? Porque o profeta não recebe oferta no final do culto. Aí não tem como pôr gasolina no carro, né? Na Mercedes. Atualiza sua Bíblia. Atualiza sua Bíblia. Entendeu? Se antes aborto era ruim, é porque agora a gente tem estudos científicos que nos fazem entender o desenvolvimento do feto e dão condições de saber até quando ele pode. É quando assim, meu irmão, quando ele sai da mãe, né, quando ele passa e vê a luz, quando o médico abre aquela pancinha redonda e tira aquela criança ali de dentro, aí ele virou gente. E o falso profeta está fazendo com que o povo peque em paz. Você entende o problema disso? Terrível, terrível. Ó que lindo, Davi vai trazer o microfone para o seu próprio pai. Ó que bênção que é viver na família da aliança, meu irmão. Terrível essa lida de falsos profetas. Assim, a gente até vê pecados que a gente considera mais grave, né? Até você vê as igrejas em geral, elas condenam. Mas aí quando, por exemplo, entra o liberalismo ou entra também a pregação de que todos serão salvos, né? Então você vê que com sutileza vai diminuindo a importância que se tem de uma vida fiel e em busca da santidade, né? É verdade. O perigo é quando isso é sorrateiro, né? Às vezes o ensino não é de que, olha, LGBT não é tão errado assim. Quando Satanás vem vestido de Satanás, né? O falso profeta vem assim, aí é o cão. Deixa eu dar um alerta aqui para os pais que vão mandar filhos para o recanto. Quando um colega, uma pessoa confiável, diz assim, eu acho que ficar não é tão errado. Pergunta para as irmãs do TPM, conversa com a Gisele depois sobre o TPM. Dentro da igreja, você tem alguém dizendo assim, ó, para um adolescente, eu acho que ficar não é tão errado. Aí, meu amigo,
é a voz do falso profeta. É a voz daquele que está aprovando o que Deus não aprova. Isso vem assim, ó, um mel sorrateiro. Você fala, mas pastor, nós somos da igreja do Hernandes Dias Lopes. Somos, meu irmão. E está cheio de pastor presbiteriano pregando o que Deus não prega. Por isso que você precisa ser um Jeremias. Por isso que você precisa entender que a vida é infidelidade ao Senhor e não a terceiros. Que você precisa viver naquilo que a palavra de Deus diz e não numa opinião razoável que afaga o teu ego. Meu irmão, nós temos pastores presbiterianos no quarto casamento. Você consegue entender esse absurdo? Que pregam a palavra do Senhor e arbitrariamente não a vivem. Enfim, amém. Jeremias, capítulo 2, verso 26 a 32. Vamos ler sobre idolatria. Jeremias, capítulo 2, verso 26 a 32. Olha aí a acusação de Deus contra a idolatria do povo. Outro daqueles textos dolorosos de ler. Você lê para nós, Denis? Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os de casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, Tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas, em vindo a angústia, dizem, Levanta-te e livrai-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, para que para ti mesmo fizeste? Ele que se levante, se tem podem livrar no tempo de sua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendes comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguarei os vossos filhos. Eles não aceitarão as minhas disciplinas. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. 82, desculpa. Ó, que geração! Considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura, tendo eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres. Jamais tornaremos a ti. Acaso se esqueceu a virgem dos seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem conta. Esse texto é duríssimo, né, meu irmão? Calma que vai vir uns textos da graça, tá bom? O próximo slide aqui, ó, é só da graça. Eu sei que tá difícil. Olha como é dura a linguagem da Escritura. Deus está dizendo assim, ó, vocês estão igual ladrão quando foi pego no pulo. Peguei vocês no pecado. Vocês agindo sorrateiramente, na maldade de vocês foram pegos. Olha que dura a linguagem bíblica. E o Senhor narrando a forma como deliberadamente o povo o abandonou. Mais uma vez ele fala dos ídolos de pau e pedra, né? Imagens de escultura. Ele diz, vocês têm tantos deuses quanto vocês têm cidades. Né? Perdeu-se o Senhor. Só que, mais uma vez, né? Isso não vem, meu irmão, em formato de idolatria. Isso vem em todos os caminhos levam a Deus, como o Arsênio estava falando. Esse pecado aqui vem ó, doce. Todos os caminhos levam a Deus. É como se diz, o mesmo pecado que fez pecar Israel de forma tão terrível. Olha o Senhor dizendo assim, pode a noiva se esquecer dos seus adornos? A comparação que Deus fazendo é tipo assim, ó. Imagina que coisa maravilhosa. Um belo dia, a Sofia decide se casar, quem sabe com Wagner. Que namoro é assim, meu irmão. Você tem que trabalhar, né? Os irmãos estão namorando. E aí, rapaz, num belo dia, a Sofia acorda de manhã e recebe uma ligação.
Ela acorda às 9, cabelo bagunçado, nem escovou o dente ainda, né? Sentou na frente da televisão, ligou o Netflix, dia de folga. Toca o telefone, é o Wagner dizendo: olha, eu estou aqui já, você vai demorar? É o nosso casamento hoje, você já está pronta? Qual a chance da noiva esquecer de se vestir e se adornar para o seu casamento? Qual a chance? Diga você aí que já casou. Deus está dizendo, mas até isso que é difícil de acontecer, não acontece. E vocês me esqueceram. Vocês me abandonaram. Deveria ser muito mais difícil do que isso. Essa idolatria, esse abandono do Senhor. Terrível, terrível pecado do povo de Israel. Mas, meu irmão, Deus é bom. Deus é bom, o diabo não presta, diz o crente, né? Deus é bom. O Senhor vai plantar e arrancar. Não é isso que nós vimos lá no vídeo? O Senhor vai, pela mão de Jeremias, tanto condenar o pecado, quanto anunciar graça. E isso é glorioso, meu irmão. Só que sem convicção de pecado não tem perdão da graça. Por isso o povo precisa abandonar o pecado e se voltar para a graça do Senhor. E olha como esses textos falam docemente sobre soberania de Deus, sobre a aliança do Senhor com os povos, sobre a graça de Deus que é sempre ofertada. Vamos ler 2 textos que falam sobre a soberania de Deus? Vou pedir para o William Bayer ler para nós Jeremias 29, do verso 10 ao 14, e vou pedir para a Aline aí para fazer parzinho, ler para nós Jeremias 33, verso 15 e 16. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Agora você vai começar a ler esse versículo diferente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem todo o vosso coração. A gente gosta desse texto, não é? A gente gosta mais ainda de eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Tá vendo? Receba, meu irmão. Você leu lá na caixinha de promessa. Você não leu esse versículo na caixinha de promessa? Pensamentos de paz e não de mal. Você lê na caixinha de promessa e diz assim, tá vendo? Nunca vai me acontecer nada de mal. A caixinha de promessa tirou do contexto, hein? O que o Senhor está dizendo? Quando eu, o dono de todas as coisas, eu, o soberano, trouxer a Babilônia, assolar Israel, levar os filhos de vocês cativos, quando eu julgar o pecado de vocês, e vocês então, mediante o julgamento, se arrependerem, então eu os ajuntarei de novo, porque eu tenho para vocês pensamento de paz e não de mal. Eu é que sei as coisas boas que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo, eu é que sei como que eu preciso te corrigir, tá bom? Então entenda que a minha correção e o meu juízo sobre você é bom, porque depois de julgá-lo, eu vou trazê-lo de volta, e você vai me procurar, e você vai me achar, quando você me procurar de todo o teu coração. Escreve isso no teu coração, meu irmão. Entenda que juízo de Deus é pai que corrige o filho que ama. Passar pelo juízo de Deus, está dizendo o Senhor, eu vou pôr você no juízo, eu vou tirar você, eu vou pôr você em julgamento, eu vou tirar você do meu julgamento, e eu vou fazer isso para o teu bem, e você vai me agradecer por isso. Parece a mãe da gente, não é? A mãe da gente com a chinela falando assim, estou te batendo para o seu bem. E você chora dizendo, eu odeio a minha mãe. A gente se esperneia com o Senhor, né? E, meu irmão, a aliança com Deus é coisa séria.
E esse texto mostra a soberania de Deus sobre as coisas más que nos sobrevêm, sobre as próprias correções de Deus na nossa vida. Me deixe te perguntar, esse BO que você está sofrendo aí, essas angústias, esses problemas aí que você fala, ó céus, ó terra, é o cão, o diabo tá se levantando na minha vida. Não é juízo de Deus, não? Te corrigindo e te fazendo voltar para Ele? Porque se for, o Senhor está dizendo que Ele vai até o final, porque Ele sabe o momento de corrigir. E meu amigo, Deus vai te esfregar. Deus vai te esfregar. A gente fala amém e misericórdia ao mesmo tempo, né? Amém, Senhor, porque eu não serei perdido. O Senhor não perde nenhuma das suas ovelhas. Misericórdia, porque esfregar dói. Mas Deus vai manter os crentes. Olha a soberania de Deus em Jeremias 33, 15 e 16. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Glórias a Deus, depois do juízo. Mas qual é a promessa aqui? Duvido que você sabe quem é esse, hein? Virá um rei, virá aquele que vai governar direitinho. Eu vou mandar para o meu povo alguém que vai cuidar deles. Quem é esse aí, meu irmão? Ah, que glória. Isso aqui é Jesus, meu irmão. É o Senhor Jesus nos ensinando. O reverendo Dario falava disso aqui ontem de manhã. Os profetas falam do Evangelho. É a figura do Messias anunciada. É o mediador de Israel. Quando a gente fala para você assim, para você ver como é que as nossas ideias teológicas são aplicadas. A gente fala assim, no Novo Testamento fomos salvos porque Cristo já veio. E no Antigo Testamento eram salvos pela fé no Cristo que viria. É essa a esperança. O povo tem esperança no perdão de Deus e a redenção que seria feita neste prometido do Senhor. E há mais textos que nós não vamos ler em Jeremias, onde Deus promete também uma terra. Deus promete uma terra. E aí tem sempre um dispensacionalista, meu irmão, que fala assim, tá vendo, nós vamos ser reunidos, né? Vamos voltar. E a Gisele fala, sempre quis morar em Jerusalém. No final dos tempos. É uma figura comum do dispensacionalismo. Mas o convite é ler Hebreus capítulo 11. Que terra é essa? Que terra é aquela que Abraão ansiava? Que cidade é essa que Moisés desejava? Nova Jerusalém, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. A Jerusalém que nós conhecemos é prefiguração. A terra de Canaã é prefiguração de um lugar perfeito e maravilhoso preparado por Deus, que é aqui mesmo, tá? Qualquer hora a gente volta em escatologia aí. Deixa eu te dar uma palhinha. Deus vai destruir e refazer tudo de novo. O mundo é este aqui, meu irmão. Nós vamos para o céu como lar temporário e espiritual. O corpo físico está aqui, enquanto o espírito já está lá. Separação. No último dia tem a ressurreição dos mortos, o corpo físico é restaurado e toda a terra que geme em angústia pelo pecado é restaurada. Novos céus e nova terra são aqui, tá bom? Entra em parafuso sozinho, você aí vai assistir a aula de escatologia. Qualquer hora a gente volta nesse assunto, tá bom? Então, se você, meu irmão, nunca visitou Fernando de Noronha, quem sabe no Novo Céu e na Nova Terra? É assim que eu e a Sara a gente se consola. A gente assiste vídeo daqueles viajantes que viajam, sabe, o cara está lá no Uzbequistão, mostrando as montanhas do Uzbequistão. E a gente sabe que provavelmente nunca vai pisar lá. A gente fala, mas quando a gente, na vida eterna, a gente faz uma viagem para o Uzbequistão do Novo Céu e da Nova Terra. Sonhar não paga e fazer heresia também não, né? Então, graça de Deus, meu irmão, pensar em Cristo, né, nessa soberania do Senhor, enviando o Messias, né, prometendo e consolidando toda a história na vinda do Messias. Olha a aliança de Deus. Capítulo 31, verso 3 e 4. Doce graça do Senhor. Pedi para o Wagner ler para nós. Por favor. Jeremias 31, versos 31 a 34. Eis aí vem
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tá vendo, meu irmão, como é que a aliança é um tema da Escritura? Por isso nós somos aliancistas. Porque Deus estabeleceu uma aliança, a mantém e a sustenta em todos os tempos. Qual é a condenação de Deus sobre o povo? Quebraram a minha aliança. Qual é a promessa da graça de Deus? Farei nova aliança convosco. Aliança não que é inédita, mas que é renovada. Aliança que é refeita, que é ratificada. É o Senhor sustentando a mesma aliança. Que aliança é essa? Mais uma vez, a súmula da aliança repetida aí. Eu serei seu Deus, vocês serão meu povo. A gente que está nessa expectativa de Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, qual a promessa de Apocalipse 21? Então, para sempre, eu lhes serei Deus, eles me serão povo. Essa é a aliança do Senhor, essa é a gloriosa graça de Deus, meu irmão, anunciada na aliança, onde já não mais há uma lei escrita em pedra. O Senhor tratando aquilo que acontece já e ainda não, aquilo que já vem acontecendo na genuína conversão, tendo a lei do Senhor inscrita no coração. Meu irmão, se você aprender toda a lei do Senhor, você pode ser um excelente fariseu, mas você só vai ser crente quando ela estiver inscrita no teu coração. Quando a lei do Senhor for assunto de intimidade para você, de amor verdadeiro ao Senhor, e não quando for tema de informação da escola dominical. Olha como o Senhor está mostrando a profundidade da aliança. Por que já e ainda não? Porque o texto diz, naquele tempo ninguém ensinará ao seu próximo. Ainda há uma instância disso que não está completa. Novos céus e nova terra, nós habitaremos com o Senhor para sempre. E aí então ninguém mais ensinará ao seu próximo, aprenderemos do Senhor. Sempre haverão nos profetas indicativos futuros. Nós temos já a promessa do Messias cumprida, nós não temos ainda a promessa da terra cumprida. Novos céus e nova terra ainda virão. Então nós temos esses cumprimentos sempre presentes nos profetas. Último dos textos aí para nós lermos, graça de Deus, Jeremias 3, verso 1 a 13. Olha que curioso, a graça está sendo ofertada lá no começo do livro já, hein? Não é só no final das contas, não. Deus está anunciando em todos os tempos a condenação e também a graça. Jeremias capítulo 3, verso 1 a 13, descrevem bem a graça do Senhor. Lemos? Rapaz, eu estou precisando tomar um remédio para uma vitamina. Então, doutor, aí passar uma vitamina para a memória? Perdão por isso, queridos. Perdão por isso. Vamos ler a diferença, então, do 11 ao 13. Por favor, Gisele. Disse-me o Senhor, já a perfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para o lado do norte e dize: Volta, ó perfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgride contra o Senhor, teu Deus, e te prostituísse com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não desse ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então é isso.
Texto o mesmo que falava sobre o pecado do povo, que acusa a prostituição de Israel. O Senhor está dizendo, então, vai, pois, e apregou essas palavras, diz o Senhor, e não faça recair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, não manterei para sempre a minha ira. Graça do Senhor, meu irmão, mais uma vez, olha como o Senhor Deus está ao mesmo tempo condenando e ofertando misericórdia, corrigindo e perdoando a transgressão do povo. Às vezes a gente escuta pregações, né, as pessoas falando que não importa como a gente vive, que tudo vai acontecer conforme Deus quer, né? Quando a gente lê um texto desse, ou, por exemplo, aquele texto de Atos que Paulo avisa, né, que vai ter um acidente para não fazer, né, não continuar, a gente percebe que não é bem assim, né? Que existem as condições que Deus coloca, que se o povo não agir de forma correta, ele não vai ter o resultado certo, né? E a gente insiste muitas vezes, não, do jeito que eu viver, eu sei que no fim Deus, até o mal Deus vai mandar. E aí você tem textos como esse, ou como o texto de Atos, que fala, olha, cuidado, que Deus está mostrando que a gente tem também a responsabilidade nas decisões para que as coisas aconteçam conforme o bem que o Senhor promete, né? Responsabilidade. Bem-vindo ao mundo calvinista. Deus é soberano e você é responsável. Aí você que já ia dormir com a dúvida da escatologia, você dorme com essa também. Assuntos difíceis da teologia reformada. Difíceis de entender, impossíveis de rejeitar. A Bíblia diz isso. A Bíblia nos mostra que ao mesmo tempo que o Senhor é soberano, Deus está dizendo, Caim, eu vi a sua face. O teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. O Senhor dizendo, o Senhor alertando, aqui é a mesma coisa. Deus dizendo, eu vou trazer juízo. E se a prostituta Judá se arrepender, eu sou misericordioso para perdoar. Está a oferta da graça. E, meu irmão, você sabe qual é a frase filosófica, teológica, que nós costumamos falar quando nós caímos em terrível juízo do Senhor? Onde foi que eu errei? Essa é a frase teológica, filosófica, profunda que a gente fala. Mas o que eu fiz de errado? Você só rejeitou o Senhor, o que Ele diz, o que Ele quer, os homens e mulheres de Deus que te aconselharam, os ensinos bíblicos da escola dominical, da pregação, do grupo dos lares. Você só rejeitou todas as vezes que Deus te mostrou o que Ele quer de você. E agora que deu errado, você diz, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Consequências, meu irmão. A aliança do Senhor tem cláusulas. O pacto com Deus tem bênçãos e maldições, provindas do pecado sempre as maldições, e as bênçãos da graça perdoadora. O Senhor sempre oferta graça, mas você é responsável, irmão. No último dia, ninguém será condenado ao inferno por pecados que não cometeu. Deus é justo em julgar o pecador, e o pecador é responsável. É essa a advertência da Escritura para mim e para você hoje. É essa a advertência da Escritura para nós. O Senhor apontando os nossos pecados e nos chamando ao arrependimento e à fidelidade. Dura coisa pensar, perceber assim a narrativa da Escritura. Por isso, Lamentações vai ser atribuído a Jeremias. Por isso. Pastor, você vai falar de Lamentações em 10 minutos? Eu só trouxe 2 slides de Lamentações. Calma. Lamentações, meu irmão, e aí, como eu te disse, não sei se de Jeremias, Lamentações é um livro que encaixa perfeitamente aqui. Porque é a narrativa poética dos lamentos de todo o anúncio que nós vimos do profeta, de toda a destruição que a Babilônia fez sobre o reino de Judá. Lamentações é literalmente as lamentações por todas essas coisas que a gente falou.
Com esse contexto que você está agora na cabeça, é aqui que se encaixa o livro de Lamentações. Por que eu não sei se são as Lamentações de Jeremias? O que eu sei? É um canto de luto. É uma poesia fúnebre, de choro, de sofrimento, de dor, de lamento. Normalmente, meu irmão, completamente poético, normalmente é atribuído a Jeremias por causa de 2 Crônicas 35, 25. Esse texto de 2 Crônicas diz que Jeremias escreveu um cântico de lamento por causa da morte do rei Josias. Lembra do Josias que era fiel e tudo mais e que morreu? Quando ele morre, Jeremias, diz o texto que escreveu, lamentações por conta disso. Qual ligação que nós temos entre o que Crônicas afirma e o livro de Lamentações? Nós não temos uma afirmação no texto. Por isso que fica a dúvida. Quem atribui a Jeremias é a tradução da Septuaginta. Então, quando há a tradução do grego para o hebraico, a Septuaginta é o texto que nós temos comum na mão dos discípulos. O próprio Senhor Jesus é possível que tenha usado esse texto. É o texto mais comum na mão do mundo grego do Antigo Testamento. Na tradução para esse texto, então, é nomeado como Lamentações de Jeremias. Daí que vem a atribuição a Jeremias. Ela é interpretativa, mas nós não temos evidências finais, completas, de que é daí que vem, de fato, a autoria de Jeremias. O que é o problema? O que é a oposição a essa teoria? Os capítulos 30 a 33 de Jeremias, que nós lemos, falam de toda a restauração, falam desses todos os resultados, mas o livro das Lamentações não tem essa perspectiva de melhora. O livro das Lamentações não tem essa perspectiva de mudança. Ele só está lamentando. Então, por isso, não é conclusivo que seja um livro escrito por Jeremias. O que a gente tem em Lamentações? 5 poesias diferentes. Isso é unânime entre os estudiosos, os bons estudiosos do livro. Nós temos 5 cânticos. E nestes 5, há a descrição da emoção que acontece entre essa trágica mudança no reino de Israel. Entre esse momento da condenação do pecado, do sofrimento do povo, aqui em 2 Reis 24 e 25, nós temos uma narrativa histórica do que está acontecendo na queda de Jerusalém. Em Lamentações, nós temos uma descrição poética, emotiva, de o que está acontecendo na queda de Jerusalém. Então, o contexto de Lamentações e de Jeremias é o mesmo. O assunto é muito semelhante. O fato diferente é que Lamentações está sendo poético nisso. Então, o lamento é: o dia do Senhor chegou. Aquele dia que Deus disse que derramaria o cálice da sua ira, esse dia chegou. É esta a razão do lamento. É esse o motivo do choro. Deus trouxe terrível juízo e não dá para dizer que ele foi injusto porque o povo é culpado e agora nós estamos em ruínas. E Lamentações nos mostra essa terrível realidade. A purificação do pecado só é possível no reconhecimento da culpa. E aí este é um ponto que nós temos nesse livro. Esse é um ponto que a poesia faz em Lamentações. Reconhecer a justiça de Deus e o pecado do povo. Quero ler contigo Lamentações, capítulo 3. Vamos todos lá em Lamentações, capítulo 3. Esta é uma das poesias, das 5 poesias de Lamentações. Você tem no capítulo 1 a figura de uma viúva, você tem no capítulo 3 essa figura do sofredor, né, daquele que está passando por todas essas coisas. E eu penso que Lamentações capítulo 3 nos ensina a chorar direito. Lamentações capítulo 3 nos ensina a colocar nosso sofrimento, nosso lamento, nossa dor de forma correta perante o Senhor. Veja o capítulo como ele diz. Nós vamos ler até o verso 18 e depois eu vou fazer uma pequena explicação e a gente lê até o final. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Leia na perspectiva da correção do Senhor.
Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que são mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como o urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez-me que entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Afastou a paz da minha alma, esqueci o que é o bem. Então disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Viu o sofrimento? Consegue entender o que o autor do texto está dizendo? Deus me pegou como um urso ou um leão que ficam à espreita e devoram sua presa. É o anúncio do profeta. É o juízo de Deus sobre o povo. Entesou contra mim o seu arco. E não é literal, o Senhor alcançou o meu coração. O Senhor me fez andar em trevas e não na luz. Ele está falando de todo o juízo de Deus e da angústia do sofrimento que é fruto do pecado. Olha agora como os versos 19 a 21 mudam a perspectiva. Lembra-te da minha oração e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Achamos mais um versículo famoso aqui. Olha quando isso surge. Quando eu estou esmigalhado por causa do pecado. Alguém que leia o texto sem saber tudo que essa turma aprontou, talvez diga: pobres deles, que Deus maldoso que fez isso com eles. Meu irmão, eles sacrificam bebezinhos a Baal. Por isso o Senhor está corrigindo. E agora, ainda que na profundidade do sofrimento, o tom do texto muda. Lembra a promessa de Deus? Se vocês se arrependerem e me buscarem, vocês serão achados por mim. Agora ele consegue dizer: quero trazer à memória o que me dá esperança. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a sua grandeza, das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Porque, pois, se queixa, homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Olhe como o texto nos expõe claramente o reconhecimento da falta, o autor dizendo:
não nos queixemos do Senhor. Estamos sofrendo porque pervertemos o direito, porque pisamos os presos. Estamos sofrendo a dura pena do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Arrependidos, o Senhor será misericordioso. É essa a doce e graciosa mensagem do Senhor no livro de Jeremias. É assim que o livro das Lamentações chora perante Deus, mas confia na graça do Senhor. Que Deus nos abençoe com isso.